Bom, estamos aqui conversando com Augusto de Franco e agora falando sobre essa nova iniciativa, que são as Casas da Democracia. E, Augusto, perguntando aqui diretamente para você, por que construir uma iniciativa como essa, chamada Casas da Democracia, no momento em que a gente está vivendo como esse agora? Pois é. Eu acho que essa imagem que eu escolhi aqui para o fundo, que vocês estão vendo, explica isso. A democracia não é a luz de um grande holofote, é a luz de miríades de pequenas velas. Então, qual é a questão? Não adianta a gente ficar esperando uma grande liderança que vai unir o país. Não é mais assim que funciona uma grande liderança conduzindo um rebanho, não é? É necessário que cada um acenda a sua luzinha, não é? Para quê? Para suprir esse déficit que nós estamos vivendo, que é um déficit acentuado de democratas. Nós não temos um número suficiente de democratas na sociedade brasileira. O que significa isso? Significa que faltam os agentes capazes de polinizar, de fermentar a formação de uma opinião pública democrática. Uhum. Não quer dizer que a maioria das pessoas não concordem com a democracia. Se Pois você é. perguntar, não é? Você prefere a democracia ou uma ditadura? A maioria esmagadora vai dizer, preferimos a democracia. Só que isso não transforma as pessoas que declaram essa preferência, não transforma essas pessoas em agentes democráticos ativos, não é? E é isso que está faltando. É. Nós não temos nem 1% de democratas. Se você pegar nossos 150 milhões de eleitores, nós não temos 1.500.000 democratas. 1.500.000 pessoas que se dediquem cotidianamente a mostrar, olha, aqui há uma tendência de autocratização. Olha aqui, o autoritarismo está avançando. Olha aqui, a democracia aqui está sendo envenenada aos poucos, não é? Que a nova forma de matar a democracia é matar aos poucos, como por arsênico, assim, vai envenenando, não é? Vai estressando as instituições sem derruí-las formalmente, não é? A imensa maioria dos processos de autocratização que aconteceram nas últimas décadas foram processos pacíficos, que, inclusive, não rasgaram as constituições, não é? Foram processos, como nós estamos assistindo hoje no Brasil, de enfreamento do processo de democratização. Então, a questão é a seguinte: nós não temos um número suficiente de democratas, nesse sentido que nós estamos conversando aqui. E a gente precisa ter um número, por exemplo, uma maioria de democratas, Uma maioria não precisa. democratas como você está falando, Não, pessoas. não. Uma maioria de pessoas que concorda com a democracia, sim, não é? Agora, de agentes democráticos ativos, não. Os democratas sempre foram minoria nesse sentido, não é? Eles nunca foram maioria, nem na invenção da primeira democracia, lá em Atenas, na passagem do século VI para o século V, nem no parlamento inglês do século XVII, nem agora, não é? Agora, eles não podem ser uma minoria tão insignificante que não consiga cumprir esse papel, que é o papel de polinizar, de fermentar a formação de uma opinião pública democrática. A opinião pública é que tem que ser democrática, não é? Os democratas nunca querem conduzir rebanhos, arrebanhar maiorias, conduzir o povo para algum lugar, não é? Quem faz isso são os populistas. Os democratas não querem fazer isso. Os democratas querem que a gente viva numa democracia, interagindo como seres políticos, com liberdade, sem ter um senhor, não é? Com liberdades civis suficientes para viver a nossa vida e resolver os nossos problemas andando com as nossas próprias pernas,
não é? E não esperando que um benfeitor vai trazer alguma coisa. Não é? Então, o que é o projeto das Casas da Democracia? É um projeto que pretende conectar e multiplicar o número de democratas. É isso. A partir de cada lugar, de baixo para cima. Não é uma nova organização, é preciso entender isso. É uma rede de casas. Ah, eu quero ter uma casa aqui no meu município, no meu bairro, na minha região. Ótimo. Pode ser a sua própria casa, pode ser a casa emprestada por um amigo, pode ser o salão paroquial, pode ser o centro comunitário, pode ser a casa de uma ONG, não é? Então, o que vai acontecer nessa casa? Algumas pessoas vão se conectar a ela, tê-la como referência, e aí vão fazer uma porção de coisas. Primeiro, vão entender o que é democracia, o que é necessário para você ser um agente democrático. Segundo, vão experimentar democratizar alguns processos, não só para influir no Estado, lançar um candidato, isso também, né? Mas como é que eu democratizo a vida cotidiana, a minha ONG, a minha escola, a minha igreja? Como é que eu introduzo democracia na base da sociedade? Não é? Porque isso está faltando. Né? Então, isso é o projeto das Casas da Democracia. É um projeto simples, como eu falei, não é uma organização centralizada, não tem chefe, não tem dono, cada casa cuida de si mesma. É como os alcoólicos anônimos, não é como a Microsoft. Como assim? Explica melhor. Porque a Microsoft é uma organização centralizada, não é? É uma aranha com as suas pernas. E os alcoólicos anônimos é mais parecido com uma estrela do mar, vamos dizer. Você corta um daqueles baços, daqueles pseudópodes, e aí cresce outros, e não tem ninguém controlando, não é? Ok. Então é muito mais Apache do que Azteca, não Isso, é? naquele Os conceito. Apaches são pequenas comunidades móveis, etc. e tal. Então isso é muito mais resiliente, é isso que nós precisamos. Nós precisamos multiplicar essas pequenas lâmpadazinhas para que isso tudo cause um clarão, não é? Esse clarão é a única possibilidade da gente espancar, afastar as trevas que estão nos oprimindo. E nós estamos vivendo numa idade de trevas, não é? Onde há uma recessão democrática, o número líquido de democracias deixou de crescer a partir de 2005, 2006, no mundo. Nós estamos numa terceira onda de autocratização, que não vai passar tão cedo. Então, no meio dessa escuridão, nós precisamos acender essas luzes, nós precisamos chamar as andorinhas, não é? Essas andorinhas que estão aí no site das Casas da Democracia. Vou até compartilhar a tela aqui, porque aqui as andorinhas estão voando. Está dando para ver? Tá. Olha lá, Dando para ver. as andorinhas estão voando. Então, esse é o site das Casas da Democracia, cujo endereço é democracia.org.br, é um endereço muito simples. Né? Então, aqui tem, conheça o projeto, os princípios, a visão que inspirou tudo isso, o que uma Casa da Democracia pode fazer como sugestão, ação, e os itinerários de aprendizagem, porque isso é um processo permanente de aprendizagem da democracia. Não funciona assim como você fazer um cursinho e ir embora. Não. É mais ou menos como hemodiálise, né? Você vai estar... É permanente, é para toda a vida, não é? Então, se eu clicar aqui... Bom, antes de clicar aqui, as Casas da Democracia têm esse lema: não existe democracia sem democratas, não existe mesmo, não é? É o nome de uma grande rede, mais distribuída do que centralizada, de democratas que assumem como sua função principal promover a aprendizagem democrática permanente. Aqui os princípios, aqui a visão. E agora? Conecte-se a uma Casa da Democracia, que já existe, ou que já existe. Seja anfitrião ou anfitriã de uma Casa da Democracia. O cara pode dizer, eu quero abrir uma casa lá no meu...
no meu município, no meu bairro, saiba como ser um monitor ou monitora para ajudar as pessoas a percorrer os itinerários. E aqui conheço os itinerários. Então, aqui, com o tempo, as casas da democracia vão aparecendo e elas vão aparecendo aqui no mapa, como as andorinhazinhas, né? A gente vai plantando no mapa. Muito bem. Que itinerários são esses? Né? Na verdade, são 8 itinerários. O primeiro deles é como reconhecer padrões autocráticos. Aqui é a leitura dos grandes romances distópicos. Né? É bem bacana isso. E esse Começando com a conteúdo está no nova... site, né? O conteúdo Está desses... todo no site. Está todo no ambiente de aprendizagem desse site, que ficará visível para quem quer ser monitor. Não é? O Admirável Mundo Novo, do Huxley, O Zero Infinito, do Arthur Koestler, cujo nome original é Escuridão ao Meio-Dia, muito mais bacana, né? A Revolução dos Bichos e o 1984 do Orwell, e por aí vai, o Fahrenheit 451 e tal. Muito bem. O Conto da Aia, né? Da Margaret Atwood. E, bom, então aqui estão os grandes autores desses romances distópicos, né? Um segundo itinerário é as perguntas que as pessoas fazem como objeção à democracia e como nós podemos respondê-las. Tipo assim, pode haver democracia se o povo passa fome? E outras perguntas. Um terceiro itinerário são os textos clássicos sobre a democracia, o que se escreveu desde os persas de Ésquilo, que foi onde apareceu a ideia da democracia como um regime sem um senhor, não é? Há quase 2.500 anos atrás. Exatamente. Aí está aqui o Ésquilo e tal, e aqui a turma, os autores clássicos da democracia. Muito bem. Depois, um quarto itinerário, democracia como modo de vida, que é aquilo que a gente estava falando. Como é que eu democratizo? Não é só modo de influir no Estado, não é uma coisa distante para quem quer ser político. Não é? E não é política partidária só, né? Não. E nem política governamental, política estatal. Sim. Um quinto itinerário, os indicadores de democracia. Não é? Como é que eu meço o grau de democratização dos países? E aí a gente aqui vai estudar os principais indicadores que existem e que fazem rankings internacionais, tipo, sei lá, o ranking da Freedom House, da The Economist, Intelligence Unity, o ranking do VEDEM, e por aí vai. Um sexto itinerário são os textos recentes sobre a crise. A democracia está em crise, então vamos começar a examinar quem está tratando dessa crise. Aí, ó, o Snyder, o Castells, a Madeleine Albright, o Huntsman, o Levitsky, o Ziblatt, o Mount, o da Empoli, o Larry Diamond, o Przeworski. Um sétimo itinerário, a democracia na emergente sociedade em rede. Quer dizer, a sociedade está ficando cada vez mais em rede. E o que isso significa para a democracia, para novas formas de democracia que são mais compatíveis com o padrão de organização e o modo de funcionamento da sociedade contemporânea, né? E, por último, o oitavo, a democracia e a inovação política e social. Então, como é que vai ser? O cara vai entrar num ambiente de aprendizagem, aqui do site, e ele, então, vai escolher, qual é o itinerário que ele quer seguir. Qual é o itinerário? Tem uma ordem, tem. Por onde ele quer começar? Hã? E não existe uma ordem pré-determinada? Não. Vai ser assim, ele entra no ambiente de aprendizagem. Vou mostrar aqui, tem uma página, compartilhar novamente. Está aí. Ambiente de aprendizagem das casas da democracia. Isso aqui é para os monitores, né? Para a turma que vai começar a estudar. Aqui tem um teste logo de cara, que você pode fazer, e marca e envia. E aqui tem os módulos. Então, o cara, por exemplo, o cara escolheu, eu quero começar pelo itinerário 1. Aí ele vai aqui no módulo 1
do itinerário 1, ele vai ler um romance distópico chamado A Nova Utopia, que está todo o livro, todo aqui, todo transcrito aqui. E, no final, ele tem uma série de perguntas. As perguntas estão no final, são perguntas reflexivas para ajudar, né? Ele marca, e depois que ele marcou, ele faz enviar e aí passa para o outro módulo. Onde é que ele vai achar o outro módulo? Aqui, está tudo aqui. E assim ele vai. Então, aqui tem vários itinerários, já estão quase todas aqui. 3 deles estão faltando, mas já dá para começar, já tem material para mais de um ano aqui. E, bom, isso é o ambiente de aprendizagem. Legal. Agora, fala. Não, eu ia perguntar para você, que alguém pode estar vendo esse vídeo e pensando assim, bom, então eu tenho que me cadastrar, eu tenho que fazer tenho que pagar alguma coisa para fazer, para criar uma casa? Como que eu tenho que fazer? Não paga nada. Tudo isso é gratuito. Agora, se o cara quiser montar uma casa da democracia, lá na localidade onde ele mora, ele então vai ter que escolher a maneira como ele vai manter isso aí, se é uma contribuição de quem participar da casa. Mas isso não tem uma participação de outras casas. É uma coisa que ele faz para se manter. Como cada casa cuida de si mesmo. Como um coffee break de vaquinha. Fazer uma vaquinha para fazer um café. Exatamente. E, bom, é mais ou menos isso. Aí, entrando no site, ele vai ver quais são os princípios, qual é a constituição das casas, tem uma FAQ lá que ele vai saber, isso eu posso fazer, isso eu não posso, etc. e tal, né? Que são as regras básicas iniciais e depois não tem administração nenhuma. Ninguém vai ficar cobrando dele coisa nenhuma. Nem cobrando dinheiro, nem cobrando cumprimento de tarefas, etc. e tal. Então, nós achamos que isso é uma maneira de incentivar a educação democrática permanente e a experimentação democrática permanente. Isso é muito importante, né? Você não aprende democracia lendo livros só, ouvindo discursos políticos, não é? Você tem que ficar diante de questões, de desafios concretos e saber como agir democraticamente em diferentes circunstâncias, para você ser aquele agente democrático, polinizador, fermentador, não é? Que é o que nós não temos hoje no Brasil. Nós não temos nem 1%. Se a gente tivesse 0,1%, já seria muito bom, não é? Nós não sabemos interpretar quais são os perigos para a democracia. Muita gente não sabe que os populismos contemporâneos... Aliás, isso é importante dizer, pode entrar nesse projeto das Casas da Democracia, não é nem entrar, né? Se conectar. Fazer, né? Se conectar. Fazer. Qualquer pessoa filiada a qualquer partido ou que não tenha partido nenhum. O que não pode é transformar uma Casa da Democracia num instrumento partidário. Isso não pode. Não é? Sim. Mas pode entrar e pronto. Alguém que deseja se candidatar a uma eleição em 2024, na localidade dele, ele quer participar mais, quer entender mais, ele pode. Isso, pode. E aí vai ter essa formação democrática básica. Não é? E isso tudo é gratuito. Agora, ele pode também não ter nenhum interesse pela política tal como é praticada hoje em dia, não é? Mas ter interesse por transformar o ambiente em que ele vive num ambiente
mais paseante, mais pacífico, mais colaborativo, não é? Então, isso é fundamental, não é? Só não, quer dizer, a porta só está fechada para populistas. Para todo mundo Sim. ela está aberta. Porque os populismos hoje são os principais adversários da democracia. Sim. Sim. Mas muito bom, Augusto. Eu acho que aqui a gente dá um início para isso tudo e a gente consegue explicar um pouquinho mais que, independente de qualquer resultado que a gente venha a experimentar no campo social mesmo, com o momento que a gente está vivendo de um forte populismo, independente de qual for a eleição em 2022, qual o resultado de uma eleição em 2022, e com isso a gente está insistindo que não vai ter um líder salvador, cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que fazer alguma coisa. Independente de tudo isso, essa questão da democracia continua como premente. Então, mesmo que estivesse tudo às mil maravilhas, não sei o que é mil maravilhas para mim, não é mil maravilhas para quem está ouvindo, independente disso, esses conceitos são muito importantes, né? Claro, claro. E o site é importante deixar claro, democracia.org.br, né? Ele é autoexplicativo, Você entrando lá, você vai ficar sabendo e aí você vai optar. Eu quero abrir uma casa, eu quero apenas me conectar a uma casa já existente, ou eu quero ser um monitor, né? Se ele optar, eu quero ser um monitor ou monitora, aí ele começa a percorrer os itinerários e a interagir. Todas as páginas têm mecanismos de interação. Então, você nunca vai estar sozinho. Vai ter outras pessoas conversando com você. Legal. E isso é muito importante, porque esse é um apoio importante. Não vai ter um professor, né? Vai ter um monitor em processo de formação, junto com os outros monitores, e assim vai. Não é? Legal. E é possível que isso ajude bastante, porque a maioria dos movimentos de renovação da política que apareceram nos últimos anos, os partidos novos e etc. e tal, nenhum deles tem como função principal a educação democrática permanente, a investigação profunda da democracia e a experimentação de novas formas democráticas. Legal. Essa é a novidade, desse projeto. E se alguém tiver interessado e quiser conversar com alguém sobre isso... Lá no site tem uma guia chamada Conversação. Tá. Ou Ele entra lá então... em conversação e escolhe alguém lá. Não, lá ele fala alguma coisa. Ou então ele entra na guia chamada Contato. Tá. E lá tem o nome das pessoas que participaram da gestação desse projeto, com a maneira de falar com essas pessoas. Aí ele pode escolher com quem ele quer falar. Tem 23 pessoas lá, se eu não me engano. Legal, legal. Legal? Então tá ótimo. Então vamos encerrar aqui, só colocando aqui o site, democracia.org.br, e que lá ele vai ter mais informações sobre esse conteúdo todo. Exatamente. Okay? Obrigado, Augusto. Obrigado, grande abraço. Vamos em frente. Vamos lá.